O jornalista Eduardo Oineg fez questão de expor a hipocrisia do governo Lula. Pessoal, olha só essa bomba ao qual ele soltou no seu programa ao vivo, mostrando para o Brasil que as facções, elas só cresceram do jeito que cresceram porque o Lula colocou fermento em cima, foi conivente e complacente com tudo isso. Mesmo o governo Trump avisando de forma antecipada que ia denominar essas facções como facções do terror, o Lula simplesmente cruzou os braços, fingiu que nada estava acontecendo e deixou as facções tomarem conta do país. Pessoal, olha só que comentário sensacional. Isso aqui derruba a narrativa da esquerda. Vou trazer também um vídeo aqui do Flávio Bolsonaro, futuro presidente da República, falando sobre as suas negociatas com Donald Trump. E vou trazer também um comentário de Paulo Gonet. Você não acredita o que foi que Paulo Gonet teve coragem de falar com relação aos direitos humanos aqui no Brasil. Veja só. Segundo Paulo Gonet, os direitos humanos valem para todos, até para os bandidos. Por incrível que pareça, o PGR, Procurador-Geral da República, saiu em defesa das facções. De forma indireta, mas saiu. Pessoal, trouxe diversas informações para deixar vocês bem atualizados. Bora assistir esse vídeo que está sensacional. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. E olha só essa bomba que o jornalista Eduardo Oineg fez questão de colocar diante do Brasil. Quem é que está alimentando essas facções de crescerem aqui? Quem? Imagina só, o governo que aí está. Essa notícia aqui, pessoal, é desesperadora. Se o Lula vê um vídeo desse aqui, ele manda cortar, censurar, ele tenta fazer alguma coisa. É por isso que ele quer regular as redes sociais. Olha só isso aqui. O Brasil pode pagar, a partir dessa sexta-feira, uma conta alta por aquele que talvez seja um dos maiores erros da nossa política externa recente. Associado a um problema que nasceu aqui, cresceu aqui e que a gente não conseguiu conter. Aí atravessou a fronteira, chegou a 28 países, incluindo Estados Unidos. A partir de sexta, PCC e Comando Vermelho passam a fazer parte da lista americana de organizações terroristas. Tá lá, Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico e outras tantas. E isso muda tudo. Muda para empresas, muda para bancos, que operam mesmo sem saber, mesmo sem conhecimento, onde essas facções atuam, abrindo conta sem saber, e passam a ter exposição regulatória americana, sujeitas a penas de até 20 anos de prisão. O governo americano não criou o PCC, não inventou o Comando Vermelho, isso é resultado de uma inação do Estado brasileiro que tem 3 décadas. 3 décadas perdendo território para o crime organizado. É um erro nacional e que agora recebe um enquadramento internacional. Dado esse histórico, seria injusto dizer que isso é erro deste governo. Mas vamos lá, este governo não soube ler os sinais. Em janeiro do ano passado, Donald Trump anunciou, olha, organizações criminosas internacionais podem ser enquadradas como organizações terroristas. Ninguém viu. No mês seguinte, 6 cartéis mexicanos foram enquadrados. Ninguém viu. Ao longo de 2025, ainda enquadraram cartéis do Equador, Haiti, Venezuela, Colômbia. Também ninguém viu isso no governo brasileiro. Em maio de 2025, funcionários do Departamento de Estado foram a Brasília e pediram diretamente para o Brasil enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Aqui, pela legislação brasileira, que não enquadra as facções como terroristas, porque exige motivação ideológica ou religiosa para isso. E as facções querem dinheiro, lucro. Tem um argumento? Esse argumento tem lógica? Tem lógica, porque os americanos faziam isso até 2025. Aí ninguém percebeu que Washington acabou com a distinção oficialmente. Aí agora os bolsonaristas querem fazer crer que Donald Trump fez isso para agradar Flávio Bolsonaro, porque foi lá visitar na semana passada. Bobagem, não tem nada a ver com isso, não é esse o grau de improviso da política externa americana. Agora o governo brasileiro sabia, teve tempo, teve a oportunidade de agir e escolheu não fazer nada. A conta, como eu falei, não vai atingir as organizações criminosas, essas vão continuar operando. Pode atingir as empresas formais. No México, está cheio de estudo mostrando que o enquadramento que aconteceu há mais de um ano não mudou nada de relevante no mundo do crime. Mas 3 bancos já foram cortados do sistema financeiro internacional. Ato administrativo de Washington sem processo judicial. 48 horas. Acabou, esse é o padrão. E o Brasil entra nesse risco agora. O presidente Lula disse que o país não aceita ser tratado como segunda classe. É compreensível como reação. Como política, é insuficiente. A soberania que importa é a soberania que o Estado brasileiro perdeu para o crime organizado. Décadas de complacência, como eu falei. Soberania perdida não se mantém, não se recupera com o discurso. E o enquadramento americano, lamentavelmente, não vai embora só com retórica. A Gleisi Hoffmann perdeu seu tempo gravando um vídeo e inventando uma mentira contra Flávio Bolsonaro. Veja só, aqui ela vai dizer que o tarifaço que vem aí dos Estados Unidos é porque Flávio Bolsonaro tramou contra o Brasil. Flávio Bolsonaro quer ver a destruição do Brasil. É exatamente isso que ela quer dizer. E é outra coisa, aqui ela vai dizer que a articulação de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi um ato terrorista. Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, conversou com Donald Trump para denominar as facções daqui como terroristas e enfrentarem juntos em 2027. E ela está dizendo que a articulação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump foi uma pataquada terrorística. Pessoal,
Olha só que bizarrice. Eu vou trazer essa fala dela, um trechinho, e na sequência eu vou trazer a fala de Flávio Bolsonaro em uma entrevista desmentindo essa narrativa dessa mentirosa que está disputando o governo lá no Paraná. Pessoal do Paraná, não é possível que vocês vão colocar essa mulher no Senado, né? Olha só isso aqui, pessoal. Pessoal, o novo tarifaço americano é mais um resultado das articulações da família Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil, que junto com essa pataquada terrorista de Flávio Bolsonaro, vão trazer prejuízos imensos ao nosso país. Então quer dizer que Flávio Bolsonaro saiu daqui do Brasil para os Estados Unidos para conversar com Donald Trump e fez uma pataquada terrorista. É brincadeira, né? Enquanto ela denomina Flávio Bolsonaro como um terrorista, pelo que ele conversou com Donald Trump, eles saem em defesa das facções aqui do Brasil. Eles não são terroristas, mas o Flávio Bolsonaro, pelo fato de que conversou com Donald Trump para enfrentar essas facções, ele é. Tá de brincadeira, né? Tinha que ser a Gleisi Hoffmann. Agora, olha só, Flávio Bolsonaro desmentindo essa narrativa mentirosa. Olha isso aqui, pessoal. Essa entrevista que ele deu a essa jornalista, onde ele falou que conversou com Donald Trump, que em 2027 o governo vai ser diferente, claro, ele vai ser o presidente, e as conversas com os Estados Unidos vai ter outro alinhamento. Não vai ser como Lula. Lula é ideológico, pende por lado das ditaduras. Só vive criticando o Donald Trump. Com Flávio Bolsonaro vai ser diferente. Flávio Bolsonaro vai buscar apoio, investimento e, com certeza, com o apoio dos Estados Unidos, você vai ver como o nosso Brasil vai avançar e crescer. Eu tenho certeza disso. Olha só esse comentário de Flávio Bolsonaro com relação a isso e desmentindo essa narrativa da mentirosa. É o meu presidente, Flávio Bolsonaro. Pessoal, agora, pataquada é isso aqui. Veja só. Olha essa aberração. O PGR Paulo Gonet disse que todos têm que ter os direitos fundamentais. Todos. Aqui ele está abrangendo todos. Ou seja, aqui não tem negócio de facção, se roubou, se sequestrou, se matou. Não. Todos têm que ter os direitos iguais aqui. É os direitos dos humanos, né? Tá de brincadeira. Quer dizer que eu, você, cidadão brasileiro que trabalha todos os dias para pagar imposto, esses absurdos aí, nós que trabalhamos para viver uma vida honesta, transparente, né? E aqueles marginais que agora estão sendo classificados como terroristas, todos nós temos que ter direitos iguais para o PGR, Paulo Gonet. Simplesmente, ele de forma escancarada, à luz do dia, sem vergonha nenhuma, fez uma defesa às facções. Não, aqui no Brasil todos têm que ter direitos iguais. Tá de brincadeira, né? Só aqui no Brasil, mas também Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, é tudo farinha do mesmo saco, pessoal. Essa aqui é a grande verdade. Olha só, escuta esse trecho dessa aberração para você depois não pensar que eu tô fazendo uma fake news e colocando palavras na boca dele. Escuta o que o próprio PGR, Procurador-Geral da República, vai falar. É até uma vergonha, né, pessoal? Ter segurança sem ter respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas, sem o respeito à dignidade humana, que é um apanágio de todas as pessoas, mesmo os criminosos, não é segurança pública. É apenas uma trégua para, antes de um momento ainda pior, de violação das garantias de uma vivência realmente civilizada. Então, nós estamos aqui discutindo como conciliar esses dois imperativos, uma ação de garantia da segurança pública efetiva com o máximo respeito de todas as pessoas. Esse daí é o PGR do Brasil. Brincadeira, né? Agora, olha só essa aberração aqui, pessoal. Olha só essa aberração, pessoal. Porque o governo federal não tinha o que fazer, simplesmente bloqueou 23,7 bilhões do orçamento. É por isso que a segurança pública, educação, infraestrutura, essa porcaria aqui no Brasil. Porque o governo federal bloqueou. Ou seja, ele, para tapar um buraco, ele simplesmente faz outro. Para não deixar os aposentados e pensionistas e o pessoal do Bolsa Família, desses que recebem e mamam nas tetas do governo, para ele não perder voto com esse pessoal, que é muito importante também. Não estou dizendo que esse pessoal não deva receber, tem muita gente que precisa receber, principalmente os aposentados que foram roubados. Simplesmente, ele, para tapar esse buraco, ele faz outros buracos. Aí tira da educação, tira da segurança, tira da infraestrutura, bloqueia. Mas quando é para comprar voto no Congresso Nacional ou no Senado Federal, deve ser por isso que ele deve estar bloqueando esse dinheiro, está segurando. Porque na hora que ele for indicar o Jorge Messias para ser sabatinado de novo, se for, aí ele tem que ter dinheiro no caixa para colocar na mão dos senadores. Olha, eu vou comprar vocês, mas eu quero o voto de vocês no meu soldadinho, tá? Deve ser por isso. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso é uma vergonha, pessoal. Olha só esse comentário desse jornalista, sensacional. Arrebentou com esse desgoverno. A verdade é que o governo gastou muito, continua gastando muito, muito mais do que arrecada, e olha que já está arrecadando mais de 3 trilhões, ou seja, dinheiro tem, está gastando mal. Esses 23,7 bilhões vai atingir os principais ministérios, que são os que têm um orçamento maior. Educação, saúde, esses ministérios vão ter que conter custos, porque o governo precisa, a partir de agora, tentar equilibrar as contas. Esse bloqueio tem por objetivo exatamente isso, quer dizer, fazer o governo respirar, ter oxigênio. Vem gastando mais do que arrecada e não tem mais para onde ir
se não segurar o dinheiro. Eu estou achando cedo para ter esse problema todo com o arcabouço fiscal, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma preocupação, porque na prática está mostrando que o governo sim vem gastando muito, é o governo que gasta demais e está cortando agora em verbas discricionárias. Agora o governo gastou o dinheiro que era do gato, agora tem que correr atrás do rato, e o rato é você. Aberração você vai ver agora. Olha só esse comentário do Cristiano Beraldo, porque 2 partidos de esquerda, base do Lula, foram à PGR, acionaram a PGR contra Flávio Bolsonaro, adivinha por quê? Porque Flávio Bolsonaro se colocou contra essas facções aqui do Brasil e a favor de denominar elas como facções do terror. Imagina só, PSOL e Rede acionaram o PGR para enquadrar Flávio Bolsonaro, saíram em defesa das facções. Pessoal, um partido político saindo em defesa de uma facção. Na minha opinião, esse partido deveria ser extinto. Agora, você, eleitor, vamos ter cuidado com esses partidos. Vamos ter cuidado com esses candidatos. Bora analisar quem é o candidato, o caráter do candidato e que partido ele é. Porque o pessoal do PT, PSOL, PCdoB, isso é tudo partido, isso é o terror, pessoal. Isso é comunismo puro. Isso aqui é a grande verdade. É conivente e complacente com toda essa bandalheira. Olha só isso aqui, esse comentário do Cristiano Beraldo, sensacional, cirúrgico. Porque eu vou dizer uma coisa, pelo amor de Deus, só no Brasil isso acontece, né? O que ficará carimbado nesses 2 partidos é que eles foram à PGR, em última análise, para defender os direitos das organizações criminosas. Então, o que deveria a Procuradoria-Geral da República fazer é entrar com uma ação para caçar o registro de partido que defende bandido. Supor que o governo norte-americano tomou uma medida dessas simplesmente porque na véspera esteve com Flávio Bolsonaro, isso não é ingenuidade, porque não tem ninguém ingênuo envolvido nessa história, nem pela rede, nem pelo PSOL. É simplesmente uma manipulação barata da realidade para querer causar algum desgaste no Flávio Bolsonaro. Agora, independente de qualquer coisa, o que ficará carimbado nesses 2 partidos é que eles foram à PGR, em última análise, para defender os direitos das organizações criminosas. Porque nesse caso nós estamos falando de um bandido específico, aquela conversinha nojenta de que, coitadinho, a vítima da sociedade, ele não teve oportunidade, não. Estamos falando das organizações, dessas estruturas criminosas que estão destruindo o Brasil. Aí vão esses 2 partidos para defender esses marginais. Então o que deveria a Procuradoria-Geral da República fazer é entrar com uma ação para caçar o registro de partido que defende bandido. Pessoal, agora eu trago uma notícia péssima para o Lula. Isso é maravilhoso. Qualquer notícia ruim para Lula, eu acho que é bom para mim, eu acho que é bom para nós. Porque veja só, tudo que é ruim para o Lula com certeza beneficia o Brasil. E esse embaixador que o Donald Trump colocou, nomeou agora, pronto. Isso aqui é a dor de cabeça do Lula. É o Rubio 2.0. Esse é o novo embaixador. Contra narcoterroristas, contra comunistas, contra socialistas, pronto. Se já estava ruim as negociações com o Rubio, que vai para cima desses esquerdistas radicais igual o Lula, esses fora da lei igual o Lula, Maduro, esse aqui, pessoal, é a cópia do Rubio. Isso aqui está sendo uma dor de cabeça para o Lula, desesperador. Olha só essa notícia que eu vou trazer aqui com esse jornalista sensacional, Cláudio Dantas. Olha isso aqui, pessoal. Boas notícias vindo de Washington para Lula. Quero dizer, mais notícias para Lula, boas notícias para nós. Bom, embaixador indicado pelo Donald Trump, Daniel Pérez, ele é um pequeno Rubio, tem a mesma base eleitoral, também é filho de imigrantes cubanos, também defende tolerância zero contra os comunistas e apoia integralmente a guerra contra o narcoterror, ou seja, a designação de PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, cai como uma luva. E ele será o executor dessa política de segurança hemisférica aqui no Brasil, na maior economia sul-americana, é onde os Estados Unidos colocaram sua lupa, terras raras, parceria estratégica, retirar a influência da China. Bom, o embaixador americano indicado agora terá realmente muito trabalho pela frente. Essa indicação cai como uma bomba lá no Itamaraty, no Palácio do Planalto. Eu suspeito que o Lula, inclusive, terá muita dificuldade de entregar ali, de dar o agrimã para o embaixador, uma vez que ele passe na sabatina lá no Senado americano, que ainda precisa ser, a indicação ainda precisa ser aprovada. Mas olha, é uma grande notícia. Se vier a tempo, inclusive, para as eleições, pode ter um papel muito relevante aí como um observador graduado. Ele também ocupou a presidência da Câmara, a Câmara de Representantes lá da Flórida, né, que é uma espécie de Assembleia Legislativa lá da Flórida. Então ele tem ali uma trajetória muito parecida com a do Rubio, o mesmo eleitorado, as mesmas
os mesmos valores, as mesmas bandeiras políticas e vem justamente como o executor, né, de uma política de segurança hemisférica arquitetada pelo Rubio, né, com a bênção aí de Donald Trump. Então tá aí mais uma notícia vindo lá da Casa Branca, isso logo depois daquela visita do Flávio Bolsonaro. Importantíssimo, porque essa pauta da segurança pública / segurança nacional, ela não pode sair do noticiário. Vocês vão ver que o resto da mídia vai tentar esquecer, deixar de lado. Vocês viram a reação de todos, né? Hoje a gente tratou do programa mais cedo sobre isso e a gente vai tratar amanhã e depois de amanhã, todos os dias, porque essa é a preocupação número 1 de todos os eleitores, da maioria dos eleitores, e toda essa gestão americana em torno dessa questão, ela pode sim beneficiar o Brasil muito. Então tá aí, olha, o novo indicado do Donald Trump para comandar a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. E quando ele chegar, eu vou conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho lá. Pessoal, Gleisi Hoffmann sendo desmentida de novo. Essa mulher agora aprendeu a mentir. Com quem foi que ela aprendeu a mentir, hein? Não só ela, Lindbergh Farias, Paulo Pimenta, todo mundo na mentira. Mas também o presidente deve estar passando, dando aula, curso, mentoreando eles, ensinando como mentir. Não foi Lula mesmo que disse? Tenho que mentir, é preciso mentir. Pois é, olha só ela sendo desmentida por esse pastor que trouxe um comentário sensacional e derrubou por terra essa narrativa da esquerda. A esquerda tá mentindo tanto e eles vão mentir mais ainda. Isso é só o começo, eles vão mentir mais ainda porque tá em ano de eleição, Lula está vendo que vai perder as eleições, então eles têm que mentir. É a única arma que eles têm. Porque se eles falar a verdade, pronto, eles perdem no primeiro turno de lavada. Então eles têm que vir com mentira porque ainda tem pessoas que acreditam, infelizmente. Mas eu estou aqui para desmentir, trazer notícias, mostrar matérias para desmentir essa quadrilha que aí está. Olha só esse comentário. Presta atenção nisso. Mais uma vez, a família Bolsonaro mostra que são traidores da pátria, festejando uma ingerência dos Estados Unidos no Brasil. Não respeitam e nem querem que seja respeitada a soberania nacional. Eles podem dar o nome que quiserem: terrorismo, máfia, facção. E quem mais está se esforçando no combate ao crime organizado no Brasil é o governo do presidente Lula. Ela é perfeitamente mentirosa. 25% do território, 25% do território brasileiro é dominado pelo terror das facções brasileiras. Diversas favelas no Brasil vivem inteiramente à margem da segurança pública. Famílias inteiras cumprem horário programados pelo crime para entrar e sair do seu próprio bairro, na sua cidade. Compram alimentos, água, gás em locais preterivelmente determinados pelo crime. Pagam pedágios para o crime. Locais onde os pais são obrigados a entregar suas filhas, muitas delas menores de idade, em casamento com os chefões do crime organizado. Porque se não fazem, a família inteira é exterminada. Locais onde portos, grandes portos, entregam em tempo e fora de tempo fuzis mandados pelo Hamas, pelo Hezbollah, que serão usados por crianças, por menores de idade, que farão a segurança dos chefões do crime ao redor dos morros do Rio de Janeiro. Então, demônio disfarçado de mulher, Gleisi Hoffmann, não me venha falar de soberania territorial no Brasil, porque isso deixou de existir há muito tempo atrás. Pessoal, vocês estão lembrados que esses dias o Lula fez uma defesa furioso com Marco Rubio contra Flávio Bolsonaro e ele disse, nossos criminosos. Vocês estão lembrados, né? Imagina isso chegando aos ouvidos de Trump. Brincadeira, né? Um presidente da República Federativa Brasileira, da nossa democracia, dizendo os nossos criminosos e falando com fúria contra Marco Rubio, que não estava na reunião com ele, e ele conversou 3 horas com o Trump, entregou 4 documentos. Imagina só essas conversas chegando nos ouvidos de Trump. Trump que quer combater os narcoterroristas aqui do Brasil e Lula dizendo, os nossos. Meu não, Deus me livre. Teu, leva para o Palácio do Planalto, leva para dormir lá com vocês. É brincadeira, né? Olha só esse comentário aqui com esse jornalista aqui que destruiu o governo Lula, a esquerda e o PT. Pessoal, um esquerdista vendo um vídeo desse aqui, pessoal, era para ele mudar de lado. Não pensar nem 2 vezes. Isso aqui é a grande verdade. Assiste isso aqui. Que ao tratar os criminosos como nossos criminosos, vamos começar por aí, o povo brasileiro não tem criminosos de estimação. O povo brasileiro não gosta disso. O povo brasileiro quer exatamente o combate aos criminosos. Em especial, esse tipo de crime,
que é um crime que se comete de uma forma tal que associou a metodologia terrorista. Mais um dado, é terrorismo sim, não porque eles não têm a questão apenas do lucro como objetivo, é terrorismo pela metodologia. A sua definição, ou seja, do presidente da República atual, de que para ser terrorismo tem que ter uma motivação ideológica ou política, é limitada, inadequada e infantil. O que caracteriza não é apenas o motivo, é também a metodologia que é usada. Então, o simples fato de você identificar como terrorista e o presidente da República se lamentar de que os nossos criminosos, os criminosos dele, foram identificados como terroristas, isso vai contrário ao interesse do povo brasileiro, é uma inverdade. O senador Flávio Bolsonaro está absolutamente certo e o que o povo brasileiro quer é que isso se encerre, mesmo que tenha que ser feita uma reforma geral da máquina administrativa para retirar esse Estado profundo que tomou conta do Brasil. Um Estado que tem uma associação entre administração pública por parte de alguns indivíduos, algumas empresas privadas por parte de alguns indivíduos, é o crime propriamente dito, que tem a intenção do lucro, mas além da intenção do lucro, a instauração de um poder. Basicamente é isso. O senador Flávio Bolsonaro acertou sob a minha perspectiva. Agora diga o que você quiser, agora é poucos senadores como o Magno Malta. Olha só a postura desse senador que não tem rabo preso com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, PGR, com ninguém. Pessoal, esse homem aqui fala e representa. Se eu pudesse votar do meu estado nele, eu votaria 100 mil vezes. Olha a posição, o posicionamento e o que ele falou sobre o Gilmar Palusa. Gilmar Palusa, que esse ano não teve o Vorcaro financiando, não teve o Banco Marshall, o financiamento, onde o Vorcaro pagava o uísque caro, hotéis de luxo, avião particular, era aquela coisa monstruosa, onde ia deputados, senadores, juristas de vários lugares. Dessa vez não foi essas coisas todas. Foi só um negocinho ali simples, só foi Gilmar Mendes, o PGR que não poderia faltar e Alexandre de Moraes. Pronto, o trio perfeito. Tudo farinha do mesmo saco. Foram discursar sobre o quê? Democracia, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Como se esses homens soubessem o que é isso. Isso é um bando de tirano, pessoal. Olha só o comentário de Magno Malta. Esse cara aqui, pessoal, tá de parabéns. Nós precisamos fazer um Senado de senadores com essa postura, independência, moral, que não tem rabo preso, que não tenha medo de falar a verdade. É assim. Se nós tivéssemos, pelo menos, 50 senadores com essa postura aqui, o Brasil não tava essa bagunça que está hoje. Essa é a grande verdade. Olha só isso aqui que ele vai comentar. Sucesso total, o Gilmar Palusa. Não foi tão glamour como das outras vezes, com um número maior de pessoas. Eu não sei se eles estão amedrontados ou as pessoas estão com medo de andar com eles. O Sérgio Tavares, juntamente com outros jornalistas, confrontaram eles quando eles chegaram. Barroso deu até uma de doido, viu? Não sei do que você está falando. Quando ele perguntou sobre os presos, né? Sobre a falta de liberdade no Brasil, sobre a ditadura no Brasil, sobre a maneira desonesta de tratar gente honesta. Não sei do que você está falando, olha aí. E o discurso de Lewandowski, né? Revoltado, invasão à soberania nacional, né? Então, quer dizer, colocar Comando Vermelho, PCC, na lista de grupos terroristas. Então o PCC e o Comando Vermelho, eles é que são a soberania nacional? Eles é que representam o Brasil hoje? Então quer dizer, eles foram desrespeitados. Eles foram desrespeitados, ofendidos. A soberania nacional, segundo Lewandowski, é o PCC e o Comando Vermelho. O discurso de Alexandre de Moraes, lá fora, em Portugal, defendendo a falta de liberdade. A censura, a ditadura, tudo isso no Gilmar Palusa. Que vergonha, vergonha alheia. E vocês vão ter que engolir violadores. Agora, são grupos terroristas, a exemplo do Hamas, do Hezbollah, sabe? Do cartel da Venezuela. Não tem como mais. O mundo conhece você, Gilmar. O mundo conhece você, Alexandre. O mundo conhece você, o senhor Barroso. O mundo conhece vocês. Por isso, não foi tão glamourizado. E cada discurso mais pobre, mais mequetrefe. O senhor
o senhor Lewandowski, que foi ministro da Justiça, e fugiram da penitenciária de segurança máxima, nunca aconteceu. Os dois matadores do PCC. Fernandinho Beiramar foi transferido para o Rio. E foi transferido Marcola para Brasília, pagando o compromisso de campanha. Vocês estão pagando o compromisso de campanha. Que vergonha, que vergonha. Mas salve o Brasil. Deus está agindo em nosso favor. Agora sim, nós acreditamos que com a entrada dos Estados Unidos, classificando esses bandidos da forma que eles são, aliás, tem um padrinho muito importante que é o Lula, não é? E essas pessoas tão importantes, elas são vítimas dos usuários, como disse o Lula, o traficante, ele é a vítima, assim como as organizações criminosas que agora são terroristas. Chupa essa, Lula. Vamos pra cima. Vamos salvar esse país. Pessoal, que orgulho ser de direita. Não, sinceramente, dá orgulho ser de direita, porque olha só o posicionamento e a postura que esse senador Magno Malta de direita tem. Não é todos que têm essa postura na direita, tá? São exceções, cada um tem seu jeito também. Tem pessoas que têm essa postura, essa mesma convicção, mas é mais quietinha, acanhada, mas essa firmeza, esse posicionamento, essa independência de um senador sendo de direita, que não tem rabo preso, que não tem medo de processo, que não tem nenhuma pendência nas gavetas, isso é bonito demais, pessoal. Agora, qual é o senador, qual é o deputado de esquerda que tem um posicionamento desse? Pelo contrário, eu até pergunto a você, coloca aqui nos comentários porque eu nem sei, mas qual foi o senador de esquerda que se posicionou contra o Supremo Tribunal Federal? Contra essas aberrações que aí está, contra essas tiranias de Alexandre de Moraes, essas perseguições, esse inquérito das fake news que está aberto até hoje. É dele esse inquérito. Ele é quem toma conta. Ele joga lá dentro o que ele quiser, ele investiga, ele censura, ele faz tudo o que ele quiser. Qual foi o senador da esquerda que se posicionou? Nenhum. Quando não se posiciona é porque é conivente, e quando não é conivente é porque tem pendências lá dentro. Nem no Centrão nenhum se posiciona. Só o Alessandro Vieira, que era o relator da CPI do crime organizado, que indiciou Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, o PGR e Gilmar Mendes. Indiciou corajosamente. Centrão. Alessandro Vieira, mas agora eu vi um pronunciamento dele aí dizendo que aqui no Brasil não existe facções terroristas, são apenas facções são apenas facções aqui. Caramba. Eu até tava gostando, sabe? Do posicionamento de Alessandro Vieira contra a tirania dos ministros do Supremo Tribunal Federal, indo pra cima de Alexandre de Moraes, cobrando. Centrão. Mas depois que ele disse isso, que aqui no Brasil não tem facções do terror, estava nos braços de Lula lá em Sergipe, de pronto, acabou-se. Esse daí vai votar em Lula. Vai votar em Lula, é um lulista. Centrão é assim mesmo. Mas é por isso que eu digo, eu tenho orgulho de ser de direita. Eu sou pró-família, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, sabe? Eu sou a favor da privatização, livre mercado. Tudo que a esquerda é contra. A esquerda é a favor da ideologia, a esquerda é a favor do comunismo, até porque Lula se orgulhou de botar um comunista lá no Supremo Tribunal Federal. Lula é um comunista. Lula é a favor da ideologia, é a favor do aborto, é a favor das drogas, é a favor das facções, da saída em defesa. Eu sou contra tudo isso. Então, é por isso que eu sinto esse prazer assim de dizer, eu sou de direita. Hoje nós temos orgulho. Que Deus abençoe o Bolsonaro que acendeu essa chama, trazendo essa identificação que nós não tínhamos. Nós não tínhamos lá atrás. Depois que o Bolsonaro veio e ganhou a presidência, hoje os brasileiros têm orgulho de dizer, eu sou de direita. E estou aqui trabalhando para que nós consigamos tirar essa quadrilha que aí está, esse atraso que está afundando o nosso país. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se quiser me ajudar, contribuir com o meu Pix, eu fico muito grato, abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Se não tiver como, se não puder me ajudar, tá tudo bem também. Continue assistindo os conteúdos aqui que eu tenho certeza que você vai ficar cada dia mais informado. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fui!